A comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves, gestora da Vox2U Florianópolis, e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. E a gente vai falar hoje no episódio, assim, entrar de mergulho, num universo bem importante, o da liderança na prática. Só que sobre duas perspectivas, até três perspectivas completamente diferentes, só que complementares. Então aqui ó, comigo estão eles, Felipe Guimarães de Oliveira, tabelião, substituto no primeiro tabelionato de notas e protesto de palhoça, especialista em direito notorial e registral, com mais de 20 anos de atuação em tabelionato de notas. Profissional com atuação no segmento notorial, com experiência consolidada em gestão de cartório, elaboração de atos, regularização imobiliária, protestos, inventários e divórcios extrajudiciais. Uso capião e ata notorial. Um ambiente onde precisão, responsabilidade e tomada de decisões são essenciais. E de outro lado, aqui conosco, Alan Querini, arquiteto urbanista, diretor de projetos e sócio fundador da Projeto Estúdios, onde atua ao lado da sua sócia, a Grazi Oliveira. Iniciou sua jornada com formação técnica em design de interiores pelo SENAC e se formou em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Bardal. É pós-graduado em construção sustentável e em industrialização da construção civil. Premiado 4 vezes na Casa Cor SC e 2 vezes no Top 100 da revista Casa. Alan teve projetos publicados em veículos de prestígio nacionais e internacionais, como nos anuários do OCA e IVECA. Além da prática projetual, Alan fundamenta-se em temas como autoconhecimento, motivação, urbanismo e incorporação, e atualmente desenvolve um ecossistema digital com produtos escaláveis e mentorias voltadas à nova geração de arquitetos e incorporadores. 2 mundos distintos e unidos pelo mesmo desafio: liderar pessoas com clareza, propósito, assertividade. Então vamos lá, vamos começar esse papo logo. Me digam, quando você começou a perceber que liderar não é sobre mandar, mas sobre influenciar? E qual que é a visão da comunicação dentro disso? Primeiramente, eu quero agradecer, Mari, agradecer aqui a oportunidade, né? Bendito podcast que falhou, o primeiro falhou, né? Falhou metade do microfone durante a gravação do primeiro podcast. Estou aqui novamente, uma nova oportunidade. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? E eu quero também fazer uma correção, porque oratório é assim, a gente corrige ao vivo aqui. Alan Queriguini, aprende de uma vez, menina. Olha, gente, depois de 10 anos, sendo amigos, a coisa vai andar, tá? A gente fez aula juntos no Academy e éramos praticamente expulsos todas as aulas, tanto que a gente ria. Um dia vai acontecer. Então, Mari, a liderança dentro do escritório, ela tem tudo a ver com a arquitetura em si. Até quero cumprimentar aqui meu colega, porque arquitetura e cartório andam de mão dada. Exatamente. Documentação, prefeitura, escritório. Então, o nosso universo está muito conectado, mais do que a gente pensa. E eu, como um arquiteto, eu sou obrigado a ser um líder nato, né? Então, quando eu fundei o escritório, a minha proposta era assim, pô, beleza, eu sou um arquiteto. Eu vou começar a fazer projetos sozinhos, né? Mas daqui a pouco eu vou precisar de uma equipe. Então eu tenho que aprender a liderar e eu tenho que aprender a passar para frente o meu conhecimento. Então, assim, a estrada empírica, né, dos projetos que eu desenvolvi ainda como um arquiteto solitário em home office, né, ou um design de interiores antes de ser arquiteto, eu tive que construir toda uma trajetória, né, de escritório e aprender a passar isso à frente, porque assim, não é só a gente aprender a lidar com as dificuldades do projeto, mas também a gente poder e saber passar para a equipe como fazer o que a gente espera, ou dentro das regras de apresentação, de diagramação de um bom projeto, para que um analfabeto entenda, uma criança entenda o que tá sendo desenhado e o que precisa ser executado. Às vezes pessoas, um operário que não sabe ler, mas ele olha o desenho e aquilo precisa estar claro, né? Então, a gente saber se comunicar de uma maneira que a gente consiga traduzir isso em projeto, em desenho,
Isso é uma arte, né? É uma dificuldade. E às vezes a gente, como líder, a gente tem que aprender a ensinar, a passar esse conhecimento à frente para a nossa equipe, né? E eu, eh, dentro da escola da Vox, isso facilitou muito, né? Eu desenvolver a comunicação. Eu tive muita dificuldade na minha trajetória de formação, de apresentação de TCCs, de trabalhos tipo assim, o curso de técnico em design de interiores teve 4 TCCs, um por semestre. Então, o primeiro eu travei. Travei, eu não consegui. Eu fiz projeto maravilhoso, todo desenhado à mão. Eu falava tudo que eu precisava no desenho. Mas no momento que eu tive que apresentar aquilo, eu travei. E os professores da banca chamaram a minha atenção. Assim, olha, tu não precisa mesmo falar nada, mas tu tens um problema para resolver. Tem que resolver o teu problema de comunicação e de oratória. Tu travou, tu não, assim, e o branco parece que tu esquece. Tu não tem controle da tua mente para poder passar à frente o teu conhecimento. E isso funciona, às vezes, com um estagiário, com um arquiteto que a gente tem que liderar. Então, a gente precisa saber passar facilitar a nossa comunicação interna, mentalmente, para que a gente consiga passar à frente. Bom, e para você, Fê, me conta a percepção sobre. Não posso só mandar. Como que é? Então, a liderança é um desafio constante. E eu aprendi nesses anos de experiência que vai muito além do mandar, né? Nós temos um propósito. E isso está muito mais incutido com relação à visão, à missão daquela instituição. E nós, como cartório, nós prestamos um serviço público, então nós temos uma responsabilidade social muito grande nos atos que nós praticamos. Então eu procuro ser aquele líder que, primeiro, nós orientamos, nós temos uma legislação muito complexa e burocrática, mas o liderado ele precisa entender o propósito, que é transformar a vida das pessoas. Às vezes a pessoa está se divorciando ou faleceu um familiar, está num momento muito sensível, está comprando uma casa, está abrindo uma empresa. Então nós temos que ter essa sensibilidade para prestar um atendimento célere, mas humano. E a liderança passa por isso. É propósito, muito mais do que uma mera operação mecânica, né? A gente precisa incutir esse propósito em nossos liderados. E assim, quando vocês falam de liderança, durante esse processo de aprimoramento da comunicação, da jornada de vocês, o que vocês descobriram que precisavam, ou já possuíam, ou tinham que desenvolver como principal característica da liderança? Eu vejo que a minha principal dificuldade é na delegação de tarefas. Eu tinha uma dificuldade muito grande e aprendi que a comunicação clara e assertiva ela ajuda muito nesse contexto, porque quando você consegue passar para outra pessoa exatamente de forma clara, objetiva e transparecendo o conhecimento que você possui, vai tudo convergir para aquela tarefa, aquela situação ser resolvida da melhor forma. E o ruído é muito problemático, porque ele atrapalha demais a rotina. O ruído ele pode causar danos, às vezes irreversíveis, em uma situação que inicialmente era tranquila, mas acabou se tornando complexa em razão de um simples ruído. O que eu estava falando anteriormente, né? Existe uma matéria na arquitetura que é geometria descritiva. Traduzindo, vamos usar uma analogia, eu tenho que passar para ti desenhar exatamente como essa caneca. Descrevendo e falando sobre ela, tu precisa projetar ela. Então, isso vale também para a questão da liderança, de eu levar para a pessoa que está sendo liderada por mim, né, um estagiário, um engenheiro, um arquiteto, eu saber explicar o que eu preciso para que aquilo seja devidamente executado em obra, sem erro. Porque tudo numa obra é caro. O tempo é caro, o retrabalho é caro, o material é caro. É R$ 5.000 por metro quadrado que pode estar sendo desperdiçado se não tiver bem detalhado, se não tiver bem resolvido no projeto.
né? Então, a gente desenvolver essa habilidade de liderar, a gente precisa ter coragem, primeiramente, a gente precisa estar se especializando a todo momento. Eu digo assim, sabes que eu fiz o Academy, né, Mari? Eu fiz a pós-graduação da Vox, mas eu não paro, eu tô dia após dia sempre treinando. E tudo que a gente aprendeu sobre essas questões de liderança, sobre essas questões de comunicação, a cada dia a gente vai aprimorando e lembra, pô, lembrei daquela técnica da Vox. É uma analogia, é uma outra ferramenta, então a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. E antes, pessoal, a minha pior situação era eu chegar tipo, numa casa cor, onde eu tinha feito um projeto maravilhoso que todo mundo ficava de cara, e na hora que eu tinha que gravar um vídeo, eu tinha que falar sobre, não, fazer uma merchan para uma empresa que foi minha parceira, ela ligar uma câmera, eu travava. Eu esquecia tudo. E as pessoas às vezes ficam assim, cara, como esse arquiteto fez esse projeto aqui? Ele não sabe falar sobre o assunto, sobre o material? Eu aqui falando para vocês nesse podcast, não, não tem como traduzir, não tem como eu explicar para vocês, para aqueles que não me conheciam, mas os que me conheciam, assim, nossa, é água e vinho, entendeu? Então, a liderança e a comunicação e essas ferramentas que a gente adquire durante a trajetória, né, profissional e essas especializações, seja Vox, ou seja outras ferramentas que a gente também precisa, ela é importante para fazer essa comunicação sadia com a equipe, né? E eles estavam falando de Vox, de comunicação, de delegação. Sim, Vox é uma empresa de comunicação e que tem time. Então, por bastidor, temos um time ali. E quantas vezes, até você entender e começar a caminhar numa linha mais assertiva, eu realmente patinei na hora de me comunicar com o meu time. E é muito interessante isso. Mesmo vendendo esse produto. Porque é diferente. Uma das coisas que eu fui entendendo da delegação era que, assim, primeiro momento a gente é centralizador. É melhor a gente fazer, porque só eu sei fazer, ou porque, o outro não entende o que eu quero dizer. Aí, um segundo momento, a gente vira verdadeiros... Deixa pra lá, ó. Faz. Não é nem delegador, tô pra ti, tô na tua mão aí. Delargar. Isso, delegador. Delargador. Pronto, tá feito, assim vai. E aí, quando você começa só a delargar, vai perdendo a cultura. Vai perdendo a essência, vai perdendo o comando, vai perdendo isso. Não vai sair como deveria, a estrutura. E aí, você vai chegando num momento de entendimento. Então tá, vamos agora arrumar as arestas. Aí você entende que é sobre organizar, delegar, acompanhar. E aí entra na outra dor da essência, da liderança, que é escutar a pessoa, que é saber dar feedback, que é saber instruir a pessoa, para que no final você confie e ela também comece a tomar decisões. Então, é um caminho que eu não acredito que é uma linha, cheguei aqui, agora é sempre assim. Eu acho que é um caminho que sempre vai e volta, mas é um caminho. E é um caminho necessário para a gente que lidera. E muitas vezes é muito problemático por falta dessa escutativa da parte da liderança também. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu vejo que a liderança ela é muitas vezes subjugada nesse aspecto, porque a imagem histórica do líder é aquele que só manda, né? E não tem, acabou, é desse jeito. E em determinadas situações realmente vai ter que ser dessa forma. Mas para a questão sadia de todo ambiente corporativo, é necessário que exista essa escutativa, para que os processos, as demandas, elas sejam analisadas da forma correta e coerente com aquela disposição da empresa. Então você precisa ouvir sim os seus liderados de forma com calma, entendendo o que está acontecendo, porque ali pode estar a solução de um problema que você está buscando, né? De forma genuína, de forma interessada, e aplicar aquilo para a resolução dos problemas.
e não criando mais problemas com mais ruídos. Esse é o meu ponto de vista. E é muito legal que quando a pessoa se sente ouvida, ela se sente também parte da solução do problema. Tava falando e me veio muito essa imagem de que ela se sente parte, eu tô sendo ouvida, então ali tá a solução. E aí ela começa a ajudar também nessa construção e entender que ela também tem espaço de existir com o ponto de vista dela. E apesar de que em alguns momentos, respeito a tua opinião, mas a gente vai ter que seguir esse caminho pela cultura e não porque eu sou um líder mandam. Então é muito relativo essa situação toda. A questão de a escuta ativa, eu como arquiteto, eu sou obrigado, né, a ter uma escuta ativa muito atenciosa, porque o cliente, ele chega primeiro na minha frente, ele tem um sonho, uma meta. Então ele vai descrever aquele sonho como se estivesse sendo realizado já. Na minha mesa, eu estou transformando as informações dele, do tudo que eu estou ouvindo sobre as intenções dele do novo lar, eu tenho que traduzir isso em projeto. Então, eh, nós como escritório, né, eu e minha sócia e equipe, a gente precisa ter a escuta ativa muito aguçada, porque a gente não lidera, né, nós como diretores, a gente não lidera apenas equipe, mas a gente lidera o nosso cliente, a gente lidera pessoas no canteiro de obra, nas lojas, nas compras de materiais, e então é um ecossistema de pessoas que a gente precisa lidar com ânimos, né? São diversas personalidades diferentes no nosso dia a dia. Cada cliente tem sua personalidade, e tem fases, e quando ele chega no escritório, ele está feliz. Então, quando o projeto está sendo desenvolvido, ele está feliz, mas quando chega o momento de obra, ele começa a ter muito desembolso, muito gasto, muita perda de caixa, investimento de caixa. E chega o momento da obra que ele entra numa depressão. Ele começa a brigar com todo mundo, ele começa a brigar com os arquitetos. E a gente precisa entender que ele está nessa fase. A gente precisa ser um pouco de psicólogo também, porque é uma espécie de uma depressão de obra. Então, eu como profissional, eu tenho que escutar aquilo entrando por aqui, saindo por aqui, e eu não trazer aquilo para mim, senão eu vou me ofender. Para ele é pessoal, para mim é profissional. Então eu preciso ter esse filtro de informações que me importam para eu resolver as situações sem aumentar o problema com ele, entendeu? Com certeza. E quando a gente fala muito de liderança, a gente fala que tem a liderança autocrática, democrática, a parte liberal também. Como que vocês classificariam e como que vocês veem a comunicação de vocês afirmando isso? Na minha atuação como cartório, né? Na atuação como tabelião substituto, a gente tem uma categoria que é extremamente burocrática, né? Nós trabalhamos com documentos, então não existe uma margem para criação, ou a gente tem um desenvolvimento muito, vamos dizer assim, conscrito àquela situação. Então, os nossos atos eles estão previstos em lei, nós temos prazos, nós precisamos cumprir com regular atendimento ao público. Então, tem uma série de situações que estão descritas na lei. Então, a gente não tem como inventar isso. Mas sim, a gente tem como dar um atendimento humanizado e também entender as complexidades internas do nosso pessoal. Então, assim, eles precisam estar motivados para atender bem, precisam estar treinados e sabendo que estão praticando os atos que estão solicitando, documentos. Então, tem uma série de atividades que estão intimamente ligadas e isso passa por uma liderança efetiva. A gente precisa ter esse treinamento constante, aprimoramento constante, atualizações das normas e de outras legislações para que a gente possa fornecer ao cidadão, ao nosso cliente, um atendimento realmente diferenciado. A questão da liderança, se ela é autocrática, se ela é democrática ou liberal, dentro do escritório, ela tem que ser um pouco de cada. Eu não posso ser muito liberal, porque tipo assim, não posso deixar toda a responsabilidade de um projeto na mão de um estagiário, que ele vai fazer do jeito que ele entende, e o jeito que ele entende não vai agradar, logicamente, o meu cliente.
Então eu preciso ser um pouco autocrático quando eu preciso estar dentro das leis, né? Então, se eu tenho que tomar muito cuidado, porque se um alinhamento de uma casa invade um lote ou invade um afastamento, aquela obra pode ser demolida. Parte dela pode ser demolida. Então, eu preciso ter muito cuidado. Nós somos um pouco democráticos quando, em um momento de criação, cada um tem uma opinião de que maneira que essa arquitetura ou aquele material vai soar melhor para aquele projeto. E a gente tem que ser um pouco Google, né? Vamos dizer, um pouco flexível nas questões de, de assim, não ficar xiita na questão de horário. Ah, não, tem que chegar nesse horário e pronto, é assim, engessado. Não, o pessoal trabalha com criatividade, o pessoal trabalha com, né? Eles sabem que tem metas e tem condições. Às vezes a gente, hoje não precisa vir, vai trabalhar em casa porque vai chover, tá marcando aí, a gente tá vendo aí furacão e tempestades acontecendo, então a gente tem essa flexibilidade com a nossa equipe. Isso ajuda a motivá-los, eles adoram trabalhar no nosso escritório e a gente precisa de pessoas motivadas que gostem, né, de estar perto do nosso escritório e que se encantem, né, com os projetos que saem de dentro do escritório, né? E pensando no momento final aqui da nossa conversa, o que vocês deixariam de frase, conselho, dica, visão para uma pessoa que está nos ouvindo e que é líder ou está querendo na área de vocês também atuarem com a liderança? E claro, deixa aí como a gente encontra vocês também. Então, Mari, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. A Vox transformou a minha vida, a forma de eu entender como eu funciono melhor na comunicação. E recomendo, tá? Recomendo a Vox para as pessoas que querem evoluir aí na sua comunicação. Foi fundamental para o desenvolvimento, está sendo. Só tenho a agradecer. Obrigado, Alan, pela parceria aí. E para me encontrar, estou lá no cartório, né? Tabelionato Palhoça, sempre à disposição aí. Se tiver alguma dúvida ou qualquer situação aí da nossa atividade, será sempre bem-vindo. Muito Tá obrigado. vendo que ele deixou indicado 2 lugares, na verdade, a Vox Floripa e o Tabeliante Palhoça. Isso. Tá, então já 2 lugares para você visitar. Eu costumo dizer que hoje, depois de ter feito o Academy durante 8 meses e feito a pós da Vox durante mais 3 meses, eu falo para vocês, pessoal, assim, ó, hoje eu me comunico melhor, hoje eu tô aqui na frente de uma tela, de uma câmera, sem nenhum menor problema com isso. Se eu errar, isso não vai me travar, é saúde, para mim é um cotidiano hoje, né? Mas ter feito a Vox e ter aprendido essas ferramentas me ajudou a ser o melhor pai. Tipo assim, com a minha filha, eu tô aprendendo a extrair as dificuldades dela, fazê-la se comunicar comigo, dificuldades que eu tinha de timidez quando eu era pequeno e que meus pais não tinham essas habilidades, eu já estou tá muito mais fácil de eu ser um pai comunicativo com a minha filha. E não só isso, eu como arquiteto, eu quero ser um arquiteto propagador, né? O propósito meu como arquiteto e do escritório é que os nossos projetos sejam propagação na vida das pessoas. De que maneira, né? Quando eu estou ali escutando meu cliente, esse cliente ele está traduzindo sonhos para mim e eu estou captando aquelas informações e eu traduzo aqueles sonhos em papel, trago para a realidade aqui. E a partir do momento que eu trago para a realidade do papel, todos que estão aqui têm a condição de entender aquele sonho. E aquele sonho ele vai para a mão de um pedreiro, vai para a mão do marceneiro, vai para a mão de um chão de fábrica de ferro, de concreto, de móveis e assim por diante, né? Então ele se propaga na mão de muitas famílias. E essas famílias vão ser sustentadas por esse projeto. Então, de que maneira, né, que eu quero que se propague? Quanto mais projetos saírem de dentro do escritório, que esses projetos sustentem o máximo de famílias possível, esse é o propósito do escritório. E para quem quiser conhecer mais sobre a Projeto Estúdio,
procure lá, @Projeto Estúdio, projeta em italiano, com G e 2 T's, S mudo, Projeto Estúdio. E conheça um pouco da nossa página, dos nossos projetos. A gente marque uma reunião conosco. Vocês serão muito bem recebidos. E eu quero agradecer, Mari, por essa oportunidade. A gente também estou sempre à disposição da Vox. Eu sou advogado da Vox. Eu botei muitas pessoas dentro da Vox. E Felipe, muito obrigado também pela parceria aqui no podcast. Também precisando, e lógico, precisando em Palhoça, eu vou indicar o teu cartório para os clientes. Então, o network é isso, né? A distância de qualquer pessoa no mundo é 6 pessoas. Né? Então, eu conheço a Mari, conhece o governador conhece o presidente, conhece, né? E assim por diante. Então, no máximo 6 pessoas a gente chega em qualquer lugar do mundo, né? E é muito legal, porque você trazendo também a tua mensagem, eu lembro que não adianta vir aquela historinha, né? De, tem um amigo que vai fazer um desenho pra mim. Isso é perder tempo, perder dinheiro, perder qualidade de projeto. Tem que ter um arquiteto que faça o desenho e que entregue aquilo com bons olhos e bons cuidados. E você também que está nos ouvindo já entendeu. Liderança é sempre sobre como você se comunica e como você escuta. E isso é a maestria da Vox. Lá nós temos ferramentas, treinos e práticas e vivências que vão te aumentar a tua bagagem, a tua forma de você se relacionar com tudo isso. Seja muito bem-vindo à Vox. Segue a gente lá e faça uma visita. @vox2u.florianópolis. Quiser me conhecer, @Voz da Mari. Meninos, a escola sempre estará aberta para vocês e saibam, continuem no caminho de vocês, fazendo os projetos, liderando pessoas, impactando vidas, porque assim a gente vai mudar o mundo. Até mais!